Aula de Geografia do segundo bimestre, revisão de conteúdos. Estávamos trabalhando desde o bimestre passado as regiões do Brasil, segundo a divisão do IBGE. Neste bimestre, nós trabalhamos a região centro-oeste e a região sudeste. Nós ficamos sabendo, né, onde se localiza a região centro-oeste, quais são os estados que fazem parte dessa região centro-oeste e algumas questões que nos ajudam a identificar essa região. Primeira coisa que nós apresentamos aqui, que nas terras do Centro-Oeste ocorre a expansão das áreas agrícolas no Brasil. Então, nós estamos sabendo que, com um setor industrial ainda pequeno, a economia da região Centro-Oeste se desenvolve com base nas atividades agropecuárias. Aí nós vimos, né, as décadas que foi feitas as ocupações de terra, né, nessa região, e na região do sul, né? Que aí depois, por causa disso, muitos agricultores acabaram migrando para o centro-oeste, buscando novas terras para plantar. E nós vimos também, né, que no centro-oeste, as áreas de produção agrícola faz da região um dos maiores produtores de grãos do país, principalmente de soja, milho e arroz. Ela se desenvolve, essas culturas, em propriedades monocultoras e boa parte da produção destina-se à exportação. Outro aspecto interessante, importante sobre essa região é que a criação do gado bovino encontrou no relevo que nós temos aqui na região centro-oeste, um relevo plano, né? Condições favoráveis ao desenvolvimento e atualmente a criação do gado bovino é uma das principais atividades econômicas da região. A região centro-oeste é a maior produtora de gado bovino do país. Continuando, falando sobre a região do sudeste, cada vez mais a gente vai entrando no interior, a gente vai conhecendo mais ainda essa região que é formada pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. E ela localiza-se no interior do território brasileiro, como a gente vê aqui no mapa, certo? Assim como a região norte, que nós já trabalhamos, o centro-oeste é pouco populoso e pouco povoado. E os indígenas, né, os vários povos indígenas que já habitavam a região, antes da chegada dos colonizadores, foram dizimados ou tiveram sua população reduzidas. As diversas cidades da região se originam desses povoados, né, que foram fundados por bandeirantes. Continuando, falando um pouco sobre a capital do Brasil, que é Brasília, a capital federal. A cidade de Brasília, ela é a cidade onde que fica a capital, certo? Aí nós sabemos que ela foi construída na década de 1960, que foi inaugurada essa cidade 21 de abril de 1960. E teve, foi o trabalho dos operários que vieram do Nordeste, que foram chamados de candangos, que agora eles estão nas áreas conhecidas como cidades satélites. Essas cidades satélites, elas apresentam pouca infraestrutura e poucos serviços públicos e falta moradia adequada para seus habitantes, além de centro de lazer e cultura. Seria a parte feia, né, de Brasília que a gente fala, né? Continuando, nessa região centro-oeste, acontece o bioma do Cerrado e do Pantanal. O Cerrado é aquela paisagem baixa, né? Parece que ela é uma paisagem seca,
ela apresenta uma grande, mas mesmo assim ela apresenta uma grande diversidade de espécies, animais e vegetais, né? A vegetação do cerrado é adaptada aos períodos mais secos do ano. Então são árvores e arbustos de raízes longas, né, que vão captando a água armazenada a grande profundidade. E tem várias cascas assim por diante. Os impactos ambientais no cerrado vêm acontecendo ligado às atividades agropecuárias, da exploração mineral e da extração da madeira, que vem ameaçando várias espécies de extinção. E nessa região é muito comum as queimadas provocadas pelas pessoas, né? Com o intuito de limpar o terreno para depois serem utilizados para atividades agropecuárias. E essa prática é uma prática errada, né? Porque ela contribui para a devastação do cerrado, que ela destrói o solo e elimina diversas espécies de fauna e flora. E o Pantanal, que faz parte também, que corresponde a uma vasta planície que ocupa as terras do estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, além das terras da Bolívia e do Paraguai. Então, todo mundo já conhece o Pantanal, que é nosso bioma, aqui do Mato Grosso do Sul também. E falando da devastação do Pantanal, ela ocorre através das atividades do garimpo, da caça, da pesca, do turismo e a agropecuária praticadas de maneira predatória e inadequada. E ainda por causa das construções de estrada, de usinas hidrelétricas, vem causando impactos negativos nesse bioma. Então, o básico era isso que a gente tinha que saber, né, da região centro-oeste, e que ela é formada pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal. É uma região pouco populosa e pouco povoada. E as culturas, as propriedades lá são propriedades monoculturas, tá? Continuando, o que vem causando problema, né? Impactos ambientais no cerrado são as atividades agropecuárias, da exploração mineral e da extração da madeira, bem como as queimadas provocadas pelas pessoas com o intuito de limpar o terreno para as atividades agropecuárias. E o que vem causando impacto no Pantanal, né? Vai devastando o Pantanal, a atividade do garimpo, da caça, da pesca, do turismo e agropecuária, né? Praticados de maneira predatória e inadequada. E ainda, além de tudo, a construção de estradas e usinas hidrelétricas nessa área da Pantaneira. Falando da região sudeste, a região do sudeste é a mais industrializada do país e a mais populosa. E aí a gente encontra vários tipos de indústrias, usinas siderúrgicas e petroquímicas e até fábricas, né, de mais diversos produtos. Mas ela também não vive só disso, a região do sudeste, ela tem outras, ela também tem a questão da prática, né, como se diz, de prestação do comércio e outros serviços, outro tipo de serviço. É a região que mais concentra a atividade do setor terciário, que são centros comerciais, hospitais especializados, universidades, centros de pesquisa tecnológica e científica, além de bancos, centros de lazer e de cultura. Mas não são só essas atividades industriais e comerciais que se destacam na economia. Outras também se destacam, que são as agropecuárias, que é bastante favorecida pelas condições naturais da região. A agricultura e a pecuária são praticadas com a utilização de técnicas e equipamentos modernos, o que proporciona elevada produtividade à região. Existe muita pobreza na região sudeste, apesar da urbanização das indústrias, existe pobreza, né? Apesar dela ser a região mais rica e desenvolvida do país, ela também tem vários problemas sociais, ou seja, existe a má distribuição da renda, a renda é distribuída de forma muito desigual, então a gente encontra nessa região muitas cenas de pobreza. Ao lado de uma cidade grande a gente encontra favelas, né? E aqui falando nesses dois gráficos aqui, nós chegamos aqui nessa pergunta, qual a região que tem maior população rural? Aqui nós estamos vendo a região nordeste, com 29% de população concentrada na área rural.
Então, para a gente concluir, a região sudeste é a região mais industrializada e mais populosa do país. A renda financeira é distribuída de forma desigual e ela é a região mais populosa. E a menos populosa das regiões que nós estudamos é a centro-oeste, e depois na norte a centro-oeste, e temos a região sudeste, que é a maior população. E a região que tem mais população rural, que nós falamos agora, é a região nordeste. Então é isso que nós vimos no segundo bimestre. Essa é uma pequena revisão para a gente poder se situar, né, no que nós trabalhamos, além depois das atividades que foram feitas pela professora Sandra, né, que foi sobre o meio ambiente, que falou sobre reciclagem, sobre vários aspectos. Então é isso.